Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Levítico, capítulo 14. Leis acerca da lepra. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará, e se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e ísopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, o pau de cedro, o carmesim, o ísopo, e o molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolado sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo à sua cabeça, a sua barba, as sobrancelhas? Sim, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, lavará a sua carne com água e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas, porém o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o logo de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então, degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque quer a oferta da expiação da culpa como a da expiação do pecado, é para o sacerdote coisa santíssima. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Depois, degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto, a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre em sua mão, não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa e oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares e 1 log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o logo de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa,
E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, aquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois, oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses. Será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, como oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não alcançar aquilo que compete à sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que desocupe a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, se ela estiver nas paredes da casa com covinhas verdes ou vermelhas, e aparece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga das paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e as lance fora da cidade, no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e ao pó que houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e a porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras, raspada e a casa de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga da casa tem estendido. Lepra roedora há na casa, e imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade um lugar imundo. E alguém entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas vestes, o que comer em tal casa, lavará suas vestes. Porém, tomando o sacerdote a entrar na casa, examinando, se a praga não se tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para expiar a casa 2 aves, pau de cedro, carmesim e ísopo. Degolhará a ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará pau de cedro, ísopo, carmesim e a ave viva, e as molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá as casas 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes e com a ave viva, com pau de cedro, com ísopo e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, da tinha, e da lepra das vestes e da casa, e da inchação, do tumor e das manchas, para ensinar quando alguma coisa será imunda ou quando será limpa. Esta é a lei da lepra.